Bem, pessoal, queria fazer aqui um vídeo falando um pouco das minhas impressões sobre as eleições que vão ser amanhã, em cima do que a gente está percebendo nos últimos dias, principalmente o que aconteceu ontem, né? E hoje vão ter as novas pesquisas. Eu acho que pode ter uma evidência cada vez maior do crescimento do Pablo Marçal, né? Então, primeiro eu queria dizer o seguinte. Então, vamos pegar manchete de hoje do jornal Folha de São Paulo. Laudo que Marçal postou para atacar Boulos sobre drogas é falso. Ele foi ontem no Inteligência Limitada, né, um dos principais podcasts do Brasil. Eu acompanhei uma parte, tinha mais ou menos 1.100.000 pessoas visualizando, né, ao vivo. 1.100.000 pessoas. Ele falando que o Boulos tinha sido, em 2021, né, ele tinha sido colocado no hospital porque ele estava com problema com drogas. Tinha 1.100.000 pessoas vendo isso, ele falando inteligência limitada. Aí eu fui atrás e fui ver no Boulos. Chegou até 81 mil. Pessoal, ele teve quase 15 vezes mais visualização enquanto ele está falando do que o Boulos. 15 vezes mais. Não é qualquer coisa. Ele tinha 1.100.000 e ele falou isso sobre o Boulos. Que hoje mostra uma mentira. Só que 1.100.000 pessoas naquele momento estavam vendo a visualização dele. Não sei quantos ali eram do Pablo Marçal, quantos não eram. E aí, a gente vai para os dados do Instagram. No Instagram, ele teve as redes bloqueadas, certo? Até então parece que ele tinha cerca de 44 milhões no Instagram. 44 milhões. Isso é quase o estado de São Paulo inteiro. Aí ele foi bloqueado. Mesmo bloqueado, ele criou um perfil paralelo, falso, sei lá eu o que você imagina disso. Até agora, ele tem 5.600.000. Ele foi bloqueado. Ele criou um outro perfil. Razoável seria as pessoas falar: peraí, cara, aconteceu alguma coisa, vamos ver direitinho. Ele tem 5.600.000. Segundo o Poder 360, entram 133 mil novos inscritos por dia. Só para você ter uma ideia, o Ricardo Nunes tem 1 milhão e não foi bloqueado. E o Boulos tem 2.300.000 e não foi bloqueado. E segundo o Poder 360, é o triplo por dia, entra o triplo do que entra para o Ricardo Nunes. O triplo! Então o que está acontecendo é simples, pessoal. A probabilidade do Pablo Marçal ir para o segundo turno é muito grande. Se ele vai passar o Boulos, o Ricardo Nunes, eu não sei. Pode até ser que ele não vá para o segundo turno, mas eu ficaria muito surpreso se acontecesse. E aí, ele mente. O que ele faz? Ele mente, ele coloca uma situação que não aconteceu, por exemplo, do Boulos, cria um factoide, a pessoa acha que é aquilo. Por exemplo, o Boulos entrou contra ele na justiça, mas quando vai dar o resultado? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Aí o que acontece? Já foi feito o estrago com o Boulos. E não se trata aqui de defender o Boulos. Eu estou dizendo de um cara, que é o Pablo Marçal, que evidentemente ele não está nem aí para a verdade. Se os outros políticos mentem descaradamente, o Pablo Marçal ele só mente. Essa é a grande diferença. Ele não tem nenhum problema em dizer mentiras, de falar besteiras, de atacar de uma forma desleal as pessoas. Ele faz isso numa boa. E depois, se ele é cobrado, ele fala: realmente eu errei. Só que já foi feito estrago. Principalmente de um cara que já tinha 44 milhões e hoje tem 5.600.000. Se você somar Boulos, Tabata Amaral, Datena e Ricardo Nunes, não dá o que ele tem. Vocês estão entendendo? Agora imagina que se ele for para o segundo turno, além dele ter isso, ele vai ter a TV para ele. Então a probabilidade dele ser o prefeito é muito grande.
Você chegar e falar, não, amigo, mas e se ele disputar com o Ricardo Nunes? Realmente, aí ele vai ter um problema, porque o Bolsonaro tende a entrar de cabeça na campanha dele, né? O Tarcísio já está fazendo isso para tentar diminuir o estado do Ricardo Nunes. Agora, se isso não acontecer, pessoal, os votos do Nunes vão todos para o Paulo Marçal. É evidente que ninguém vai votar no Boulos. Você está entendendo? Então ele tem grande chance de ganhar. Um cara que não tem proposta. Ou proposta extremamente extravagante, para dizer o mínimo. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a entrada de uma pessoa como Pablo Marçal na política, né, na política eleitoral, ele podia ser candidato de Goiânia, de onde ele é, da região lá de Goiás. Não, ele quis ser de São Paulo. Demonstra o quê? Que a partir de agora vão entrar no cenário da política, de eleições, esses influencers cada vez mais. Sejam MCs, sejam ligados a bets e assim por diante. Que não vão precisar ter nenhum tipo de proposta, e apenas a visualização deles já vai gerar votos. Ele pode entrar, dar uma risada, ele sai, 1 milhão de pessoas viu. 950 mil curtiu. E pronto, e ele vai ser eleito. Agora imagina para deputado, para senador, para vereador. Vai acontecer a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: acabou aquela política de que o cara que tinha tempo eleitoral, você entende, ia nos debates. O Marçal vai nos debates, mas, galera, ontem ele tinha 1.200.000 pessoas quase vendo ele ao vivo. Você está entendendo? Num podcast. Então, é evidente que ele se autossustenta. Ele tem como se autossustentar. Ao contrário dos políticos tradicionais. Não tem como fazer isso. Eles não têm como fazer isso. Ok? E ele é o primeiro. Evidentemente, vão surgir outros. Cada vez mais. E eu não duvido que piores que ele. Eu não duvido. E aí, aos socialistas, aos petistas, aos pissolistas, desencanem de eleições. Desencanem. Vocês dificilmente vão voltar a ter algum tipo de visibilidade perante esses caras. Desencanem. Desencanem. O que eu acho? Ou se discute uma nova forma de pensar as eleições, né? Se discutem, ou esses influencers, alguns, como Pablo Marçal, de extrema direita, vão começar a ganhar as eleições. E aí o que vai acontecer? Vamos ter políticos de extrema direita eleitos. E não é só no Brasil que está acontecendo isso. Já aconteceu isso no Brexit, já lá na Inglaterra, já aconteceu isso daí essa semana passada, na Áustria, a extrema-direita ganhou. A Áustria, o lugar onde nasceu Hitler, ganhou a extrema-direita. Na Alemanha, a extrema-direita ganhou em vários estados, principalmente na Baviera, se eu não me engano. Ok? Na França, a extrema-direita não ganhou por pouco, mas não ganhou agora, ganha na próxima. E assim, pessoal, 2026, se o Lula for eleito, ele pode ganhar, mas 2030. 2034, 2038, 2042, o Lula não vai sobreviver 140 anos. E aí não tem como você concorrer com essa galera. É evidente que você não tem como. A visibilidade deles é muito superior. Não é uma coisa assim, é superior. Não, é muito superior. Eu estou falando de você somar todos os outros políticos tradicionais, e aí eu coloco o Boulos, porque ele se transformou no político tradicional, a partir do momento que ele saiu lá do MTST e virou um deputado, ok? Não dá o Pablo Marçal. Não dá. E é isso que está acontecendo. Acreditar nessa política, acreditar nessas eleições, é promover candidatos como o Pablo Marçal cada vez mais. E aí o que nós vamos fazer perante a extrema-direita, chegando ao poder com força cada vez mais, né, nas eleições? É um recado que eu dou ao PT, ao PSOL e assim por diante. É evidente. Você está falando, por exemplo, do Pablo Marçal. O Bolsonaro, galera, Bolsonaro, ele está inelegível.
Ele está inelegível. Vê a quantidade de prefeitos de grandes capitais que vão ganhar com o apoio dele. Qualquer lugar. O que os caras achavam? Nós vamos colocar ele inelegível, aí o que ele falar, as pessoas não vão dar em consideração. Pelo contrário, ele está ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque ele sempre foi um cara de redes sociais, com esse discurso antipolítica, você entendeu? Assim por diante. E as pessoas adoram isso. E ele não precisa ter proposta. A questão é, vote em mim, porque eu vou acabar com o comunismo, e assim, pronto. Porque as propostas do Pablo Marçal, pessoal, qualquer pessoa razoável vai entender que ele não tem condições de fazer, ou é no mínimo ridículo. Por exemplo, um prédio de 1 quilômetro. Mas as pessoas não estão nem aí. Por que as pessoas vão votar no Pablo Marçal? Porque tem aqueles que gostam do Pablo Marçal, né, aquela coisa dele ser influência e o que ele fala, e tem aqueles que acham que ele vai resolver o problema porque o Brasil está nas mãos dos comunistas. Pronto, e aí ele é eleito. E esse estrago já foi feito. Ok? Porque é evidente que o Pablo Marçal, se ele ganhar as eleições, ele não vai ter como governar sozinho. É evidente. O PRTB não tem um vereador. Pode ser que tenha, por causa do Pablo Marçal? Sim, mas não vai ter tantos ao ponto dele conseguir governar só com o PRTB. Então ele vai precisar da aliança dos outros. E esses outros, obviamente, são os caciques da política eleitoral paulistana. Ok? Então eu queria dizer, esse momento que a gente está vivenciando, né? Então você tem um cara que mente compulsivamente, destrói as reputações dos outros políticos, beleza? Eu não estou nem falando se está bom, se está ruim, o que ele faz. E por isso, ele faz o estrago, demora um tempo para ser julgado, e quando ele for julgado, o estrago já foi feito, e aí aquilo que ele queria, ele conseguiu, que é a maior visibilidade. Ok? Então era isso. Amanhã vai ter essas eleições, e vai ou não se confirmar que o Pablo Marçal vá para o segundo turno. Vamos aguardar, né? E vamos ver, e aí depois a gente faz um vídeo comentando um pouco sobre isso. Um abraço a todos e todas.